especialista em produtividade e vim debater um tema muito atual. Afinal de contas, o que é ser produtivo em tempos de isolamento? Hoje eu vim falar com vocês sobre equilíbrio produtivo, sob a perspectiva de que nós estamos em uma fase, nós estamos passando por um momento onde muitas mudanças aconteceram. Pense em todas as mudanças de rotina pelas quais você já passou até aqui. No primeiro momento, a sua própria rotina pessoal, ou seja, seus horários de sono, a maneira como você fazia exercícios, a regularidade com que você saía, as pessoas com as quais você se encontrava, o que você comia, o horário que você comia, toda a sua rotina pessoal foi alterada. E além da sua rotina pessoal, a sua rotina de trabalho. Ou seja, pode ser que as atividades que você desempenha no trabalho estejam sendo desempenhadas agora de outra maneira. Se no teletrabalho, você possivelmente está utilizando inclusive uma nova ferramenta, um computador próprio, a colaboração para o seu trabalho é dada de maneira diferente em virtude da ausência das reuniões. Então, a possível colaboração de colegas, toda essa rotina foi alterada, então até mesmo as atividades que você desempenha podem ter sido alteradas, você pode estar realizando um outro tipo de trabalho, aprendendo um novo trabalho, e além de que nós estamos passando por mudanças de rotina pessoais e de trabalho, claro que nós tivemos as mudanças de rotina no funcionamento do nosso lar, as mudanças de rotina da família, principalmente impactadas por agregar as crianças ao nosso lar o tempo todo e também porque as pessoas que costumavam ter ajuda de empregadas domésticas, de faxineiras, em muitos casos estão assumindo essas funções para que elas possam também ter o seu isolamento, o seu confinamento. Então vejam quantas mudanças de rotina e quanto isso tem possibilidade de impactar no seu ser, já que o ser humano é um ser que depende muito de rotinas, que se habitua às rotinas e que tira proveito dessas rotinas na sua vida. Então, mudando as rotinas, existe uma maior necessidade de trabalharmos a nossa adaptabilidade. Isso porque a rotina significa que uma decisão foi tomada em algum momento e a partir dali você só necessita repetir aquele mesmo hábito. Por exemplo, se você tem o hábito de se exercitar segundas, quartas e sextas, isso já está definido. Se você tem o hábito de almoçar todos os dias ao meio-dia, que é o momento onde você bate o ponto, por exemplo, e sai, isso também vai ter que ser mudado. Ou seja, você já tinha várias decisões tomadas e agora, ao longo do dia, para poder se adaptar a uma nova realidade, vai precisar tomar uma quantidade maior de decisões. Isso vai trazer, sim, para esse momento, a possibilidade de uma maior complexidade, novidades, coisas novas a se decidir. Não que você não possa mudar isso ou lidar com isso, sim, você pode mudar isso e lidar com isso. Se a gente entender várias coisas que a produtividade nos ensina, inclusive vai ser mais fácil e vai ser mais simples. Está tudo bem. Se você vai ter que fazer novas rotinas, se você não está conseguindo ainda se adaptar a essa rotina, se você não está conseguindo cumprir tudo da maneira ideal como você gostaria, está tudo bem, porque nós estamos passando por muitas mudanças e você vai ter que exercitar a sua resiliência nessas primeiras semanas, principalmente, para se encaixar a essas novas rotinas. Nós estamos passando por um momento em que estamos tendo a ressignificação do trabalho. E essa ressignificação do trabalho e essa mudança da rotina, isso implica em alterações na maneira como a gente desenvolve a produtividade, mudaram aquelas coisas que a gente aprende no curso de gestão de tempo, sobre agenda, sobre organização, sobre planejamento, sobre acompanhamento, listas. Será que todas essas coisas mudam nesse momento de isolamento? Olha, depende da abordagem que a gente estiver pensando. Por um lado, muda, porque as atividades que você vai desempenhar mudam, os horários mudam, o que você vai fazer
na prática, no dia a dia, sua ação, para você considerar que está sendo produtivo, sim, isso muda, isso é diferente. Mas nós não estamos totalmente perdidos, porque nós podemos nos apegar a alguns princípios imutáveis da produtividade. Isso que eu estou chamando de princípios imutáveis da produtividade, eu quero trabalhar com você, porque se você perceber, se você entender e absorver esses princípios, independente da realidade, você vai ter um parâmetro para se adaptar, para provocar novos hábitos, buscar novos hábitos. Então, na verdade, a produtividade e os seus conceitos e os seus princípios também continuariam os mesmos, mas a maneira como você vai se portar para garantir essa produtividade pode sim e deve, na verdade, ser alterada. Então, os principais alicerces, o que eu chamo de princípios imutáveis da produtividade, para a gente conversar simplificadamente sobre isso nesse momento, seriam dois: equilíbrio e prioridades. Então, sobre equilíbrio, nós precisamos entender que a produtividade parte do princípio de que o seu resultado, né, em função do tempo que você gastou, do tempo que você teve disponível, não fecham a conta da produtividade. Tempo e resultado são duas variáveis tradicionais quando a gente pensa em produtividade, mas tudo isso só vale se você aplicar sobre o tripé da produtividade e incluir ainda aí a sustentabilidade, o equilíbrio, que significa que tudo que você considera que está sendo feito e é produtivo, só é produtivo de verdade se isso não ferir o equilíbrio do seu ser, se isso for sustentável a longo prazo. Dessa forma, ainda temos que trabalhar, né, um dos principais princípios da produtividade, que nesse momento eu estou chamando de princípio imutável, que é o equilíbrio, a mentalidade de tranquilidade. Produtividade é sobre organizar os seus afazeres, as suas atividades, de maneira a cultivar uma mente tranquila. Então, o equilíbrio em primeiro lugar. E o segundo princípio imutável da produtividade é a prioridade, porque produtividade também não pode ser aplicada a qualquer ação. Você realmente precisaria entender quais ações você tem no seu campo de ação, no seu campo de atitudes, dentre elas, quais são as que vão te dar mais resultado, quais são as mais importantes, para que você possa achar as prioridades e trabalhar primeiro nelas. Então, dessa forma, equilíbrio e prioridades continuam sendo os princípios imutáveis da produtividade e isso não mudou, mesmo em tempos de isolamento. O que mudou então? Bom, as maneiras como você vai aplicar esses princípios, suas ações práticas no dia a dia. Então, são novas atitudes que você pode precisar desenvolver para garantir essa mente tranquila e encarar o planejamento, a organização de uma maneira coerente com o momento que nós estamos vivendo, porque neste momento é certo que para todos nós mudou o que é mais importante. Nós temos novas prioridades, temos uma nova escala de prioridade. Então, desenvolvendo agora o primeiro princípio imutável, que é o equilíbrio, nós precisamos voltar ao princípio da produtividade, de que o equilíbrio da pessoa, o equilíbrio do ser, o seu equilíbrio, o equilíbrio das pessoas que estão na sua família, tudo isso é base para considerar que você está sendo de fato produtivo. O que é o nosso equilíbrio? Quais são os itens que comporiam o nosso equilíbrio? Bom, basicamente nós temos o equilíbrio físico. E aí vai entrar sono. Nesse momento é bom que você faça uma avaliação de quanto tempo você está conseguindo ter de sono e qual é a qualidade desse sono. E existem especialistas, bons especialistas com boas lives, com os cursos, orientações, literatura para que você desenvolva uma melhor qualidade de sono nesses tempos de isolamento, porque sim, isso vai ser extremamente importante para você estar em equilíbrio e tomar boas decisões. Por exemplo, a alimentação certamente vai sofrer um impacto. Para quem tinha muito hábito de comer fora, pode estar começando a comer refeições muito
mais frequentemente em casa, a quantidade, né? Tenho visto muitas pessoas comentando que ficando em casa no isolamento estão comendo maior quantidade. Então isso também é uma questão a ser observada, a variedade dos alimentos que você está consumindo e a hidratação, que essa eu considero que é até mais fácil da gente descuidar. Talvez no seu trabalhando sentado, por exemplo, se você tem uma modalidade de trabalho que você trabalha sentado próximo ao computador e você deixa ali a sua água disponível, talvez seja mais fácil tomar a quantidade indicada de água durante o dia do que nessa nova rotina. Então a sugestão é que você, se necessário, instale um aplicativo de controle de ingestão de água, tem vários, vai no seu mercado de aplicativos, tem para iOS, tem para Android, mas não descuide da sua hidratação, ela também afeta o seu equilíbrio emocional, a capacidade de tomar decisões, da mesma maneira que todo mundo sempre fala o tempo todo, exercícios físicos. A prática de exercícios físicos estimula o funcionamento cerebral, então para você ser produtivo e equilibrado nesse momento, a gente vê todos os dias indicações de séries de exercícios que podem ser feitas em casa. Se você tem a possibilidade, se a sua saúde permite e você aderir a essa nova modalidade, ponto para você. Se você não conseguir tomar todos esses cuidados da melhor maneira, eu quero te dizer que é importante que você cuide do seu equilíbrio básico, pelo menos da forma mínima, né? Que você não deixe de se alimentar para não ter as quedas de glicose que tiram o melhor funcionamento do seu cérebro, do seu emocional, que você então por isso não deixasse de se alimentar por longos períodos, que você procure monitorar a sua hidratação, não deixe que a mudança de rotina te deixe uma pessoa descuidada com relação à ingestão de água, porque a manutenção do mínimo, né, se preocupar em ter esse quadro todo aqui abastecido, essa manutenção vai te trazer imunidade melhorada para esses dias e também um equilíbrio emocional, uma serenidade, uma maior sensatez na hora de tomar as suas decisões, de realizar o seu trabalho e até de conviver com a sua família. Então, um pensamento importante, uma reflexão importante para esse momento é: nós não estamos vivendo o ideal, nós estamos vivendo a vida real. Então precisamos adaptar as nossas ações, as nossas atividades e até mesmo a nossa mentalidade para esse momento. Qualquer viés de perfeccionismo pode ser bastante improdutivo nesse momento. E todas as ações que você faça para se acolher, assumir, né, que nós somos vulneráveis, nós somos humanos e somos vulneráveis, isso pode te ajudar a buscar o nosso famoso, o nosso precioso equilíbrio. Portanto, tenha paciência com os seus, tenha paciência com você, não se force a fazer de tudo da melhor maneira, mas mantenha o seu equilíbrio básico ali, ó, sono, alimentação e hidratação, o básico em dia. Não esqueça também que quem tem medicações, né, os cuidados com a saúde e cuidados com a saúde que exijam atenção especial, como tomar medicações, não podemos também relaxar nesse momento, já que todo mundo quer uma saúde reforçada. E em produtividade, buscando a mente tranquila, nós fazemos isso através do corte dos excessos. Nós promovemos a mente tranquila, combatendo, eliminando, diminuindo os excessos. O que tira o seu equilíbrio emocional? Qual tipo de excesso tira o nosso equilíbrio emocional? Excesso de atividades para realizar, excesso de intenções, que são as coisas que você se determina, se propõe a realizar ou deseja realizar. Então, o excesso de atividades e de intenções tira o equilíbrio emocional, porque esse excesso gera uma mente intranquila, uma mente com muita preocupação, muitos laços abertos, e isso gera uma secreção aumentada de cortisol, que é o hormônio do estresse. Portanto, o excesso de atividade de intenções
acompanhado do excesso de informações, contribuem para a maior secreção do cortisol, portanto, para a elevação do nosso nível de estresse, da nossa ansiedade, tirando o nosso equilíbrio emocional, o que vai nos impedir de ser produtivos, tomar boas decisões e ter saúde, sanidade mental nesse momento. Como nós vamos lidar com essas duas vertentes, o excesso de atividades e o excesso de informações? Bom, sabendo que o excesso de atividades e intenções, ele continua nas épocas de isolamento, ou seja, você ainda que isolado, ainda que esteja em casa e tenha a possibilidade do teletrabalho, ainda assim você não vai conseguir ter tempo de acompanhar todas as notícias e fazer todas as coisas que você tem mapeadas, que deseja fazer, se você não organizá-las em prioridades, né? Se você não souber fazer primeiro o que é mais importante, você não estará sendo produtivo. Nos primeiros dias do isolamento ficou bem mapeado pelas mídias sociais que muitas pessoas estavam animadas com a possibilidade de ter tempo livre. Então elas propunham variadas ações, inclusive de descanso e de lazer, para ocupar o tempo do isolamento. Já na segunda e terceira semana que nós estamos acompanhando, é assim uma espécie de ansiedade das pessoas, uma vez que elas detectaram que tem muitos cursos online que foram abertos ao público, muitos cursos que antes eram pagos, agora estão grátis. Nós temos muita oferta de filme, Netflix, Amazon, nós temos os filhos agora em casa estão recebendo as tarefas, então nós temos, além das atividades habituais, o teleestudo dos filhos e a possibilidade de que muitas pessoas estejam também agregando várias tarefas domésticas que não agregavam antes, mas estão agregando a sua rotina agora. Então veja, a expectativa é de que as pessoas ficariam em casa e teriam um tempo livre, mas não funciona assim. A gente sempre tem muitos objetos que a gente tem que inserir dentro de uma caixa. Essa caixa é o tempo, e o tempo não mudou, continua sendo 24 horas por dia. Portanto, se você não examinar tudo que você tem para fazer e passar por uma lista, por um critério de prioridade, e for realizando essas coisas aleatoriamente, você vai se sentir em casa sobrecarregado, talvez mais do que quando você não estava no teletrabalho. Ou você vai se sentir, você que não está no teletrabalho, também vai se sentir mais sobrecarregado do que antes da nossa situação de isolamento. Então, a chave para combater esse excesso de atividades é encontrar as prioridades. Então, o passo 1 que eu recomendo é numa atividade bem simples. Passo 1 seria você fazer uma lista, um inventário, que eu chamo de download da mente. Ou seja, na sua mente, aqui na sua nuvem, você tem várias coisas que você quer realizar e precisa realizar nesse momento. E você pode gerenciar isso fazendo um instrumento simples, acessível, que é uma lista. Faça uma lista de todas as coisas que você acha que precisa fazer. Esse seria o passo 1. No segundo momento, você passaria a passar uma espécie de lente do que é mais importante. Então, você vai verificar, dentre todas essas coisas, o que é mais importante, para que eu possa realizar primeiro, para que eu possa considerar uma prioridade. Algumas perguntas podem te ajudar a determinar o que é mais importante. No primeiro momento, o que é urgente, ou seja, atividades que já estão com prazo vencido ou vencendo, pagamento de contas, a prestação de informações que tem prazo, ou seja, ações que já estão tecnicamente vencidas ou vencendo, acabam tendo que entrar como tarefas importantes, atividades importantes, acabam tendo que entrar como prioridades para que você não perca prazos. E a segunda pergunta que você pode se fazer, olhando para a sua lista de atividades, para o seu download da mente, é: o que é viável neste momento
Acontece que muitas das coisas que nós vamos listar como coisas que desejamos e queremos fazer, ou precisamos mesmo fazer, não serão viáveis, não serão possíveis neste momento. E você vai deixar guardado na sua lista, você vai deixar incubado na sua lista, sabendo que você vai retomar assim que possível. Dentre a sua lista, você encontrou agora as suas prioridades. A partir de agora, chega o momento da execução e dia a dia você vai realizando, em primeiro lugar, as tarefinhas que você deu prioridade, aquelas que você julgou que precisam ser feitas primeiro. Então, use o critério da prioridade, não faça as coisas aleatoriamente, não crie em casa este hábito. Acho que é uma espécie de... pode acontecer intuitivamente, né? Deixarmos para fazer as coisas conforme vai dando vontade ou conforme vai surgindo a necessidade. Mas o ideal é que a gente ainda guardasse uma ordem de prioridade, mesmo estando em confinamento, mesmo estando em isolamento, para que a gente conseguisse realizar primeiro o que é mais importante. E cuidado, não insira apenas atividades necessárias, atividades assim, digamos, mandatórias, porque no dia a dia nós temos que ter também a secreção dos neurotransmissores que vão nos trazer a sensação de bem-estar, de recompensa. Então a gente está falando de dopamina, serotonina. Para isso você precisa incluir entre as coisas que você está realizando também coisas que vão provocar a secreção da dopamina e da serotonina. Por exemplo, um hobby que você tenha, uma leitura, a escutar música, algo agradável, mas também tarefas que você considere mais agradáveis. Talvez reveze um trabalho que você acha mais difícil, mais extenuante, mais desgastante, com um outro com o qual você se identifica mais e tem mais prazer na realização. Então, tanto contando com hobbies e com atividades de lazer, mas também revezando as tarefas importantes e obrigatórias por observação do quanto aquilo me faz bem, né? No dia a dia, observe, entre as coisas que você está fazendo, observe o que te faz bem e procure não fazer só aquilo que te desgasta. Então, gente, vai ser impossível continuar fazendo tudo. As pessoas nos primeiros dias estavam contando que tinham tempo e agora já estão de novo sobrecarregadas. Então, o filtro da prioridade serve para isso, para você não ser aleatório. E a segunda recomendação, né, o segundo excesso que tira o nosso equilíbrio emocional é o excesso de informação. E esse está muito presente nos nossos dias. Ocorre que nesse momento ninguém pode ficar desinformado, então não existe essa possibilidade de você não buscar informações ou se isolar das informações. A recomendação é que você busque informações com filtro, né? Você use um filtro para que você não passe pelo excesso de informações. Use um filtro para você ter acesso ao que você realmente precisa e aquilo que te agrega em valor, em qualidade. Num primeiro momento, filtre por tema. Veja o que você precisa realmente receber de informação de acordo com o tema. Você precisa realmente receber todas essas informações sobre o coronavírus, ou você precisa realmente receber todas essas informações? Tem informações em duplicidade, né? Você também não está precisando receber algumas informações sobre a alimentação da sua família? Será que você também não está precisando receber, trabalhar o seu intelecto, por exemplo, praticando cursos de inglês que você deixou há algum tempo? Então, procure não ter acesso a informações de apenas um único tema. Procure variar os temas dos quais você está se informando. Muita gente tem comentado que tem conseguido ler nesses tempos. E ler, gente, não precisa ser separado um grande bloco de tempo para ler. Lembre-se que 15 minutinhos de leitura no intervalo entre uma atividade e outra já podem fazer diferença
nos insights que você vai ter, nas coisas que você vai aprender e na maneira como seu cérebro vai sendo trabalhado para que você não receba informações de apenas um tema. Outra questão, quanto ao filtro no excesso de informações, são os horários. Procure se manter informado. Se você gosta de ler o noticiário, procure filtrar momentos e determinar momentos para que você vá fazer isso. A gente já tinha há algum tempo pesquisas mostrando que pessoas que assistem muitos telejornais, por exemplo, ao longo do dia têm maior índice de transtornos de ansiedade, depressão. Então procure determinar horários para você se informar e muito, muito, muito importante, procure boas fontes. Não replique fontes desconhecidas, não procure se informar através de links, mas sim procure fontes confiáveis, fontes jornalísticas, projeções de universidades e boas leituras, enfim, fontes confiáveis. Então o filtro fica no tema, nos horários e nas fontes. Portanto, essas são boas medidas para garantir que você não tenha essa secreção exagerada de cortisol que te leva a uma maior ansiedade, maior possibilidade de desenvolver transtornos de ansiedade, etc. Mas o que a gente quer é a mente tranquila que te possibilita ser mais produtivo e tomar melhores decisões em qualquer momento. E algumas dicas práticas baseadas nessa máxima de que esse é o momento para reconhecer que os ideais de perfeição acabam por roubar nossa produtividade. Então não se imponha muita exigência nesse momento e também não use de uma grande exigência com as pessoas que estão convivendo com você, seja na convivência doméstica ou seja na convivência de trabalho, um momento de desenvolvermos uma rede de apoio, uma colaboração, mas não é um momento de se impor ou impor aos outros níveis de perfeccionismo, porque só vão redundar mesmo em frustração e consequente perda de produtividade, né? Outra coisa assim, entender é que se você está começando a desenvolver o teletrabalho agora, vai ver que as pessoas com quem você lida, mesmo no trabalho remoto, elas podem ter produtividades em níveis diferentes. Alguém pode ter uma produtividade mais voltada para a qualidade do trabalho, outro pode ter uma velocidade maior de entrega do trabalho. Então é necessário a atenção a esses pontos nesse momento para que as relações não fiquem desgastadas, né? Pensando em rotina, não é possível manter a rotina que nós tínhamos antes, mas é possível analisar. Pense, monitore, mapeie, idealize uma rotina que você acha que é uma rotina mínima eficiente e pratique o mínimo eficiente nestes dias para não perder o chão. Perder a rotina pode trazer para a gente essa sensação de perder o chão. Procure uma rotina mínima, se necessário, essa rotina precisa ser compartilhada, conversada ou negociada com o seu trabalho e com as pessoas que estão na convivência em isolamento. E uma vez estabelecido isso, faça por onde manter essa rotina mínima, sem exigências de perfeccionismo. Agora, mais do que nunca, é hora de fazer valer o nosso lema: comece do simples que o sofisticado acontece. E dica prática, revise todas as notificações que você anda recebendo na tela do seu computador e no seu smartphone. No seu smartphone é possível mexer nas configurações e liberar uma por uma as notificações que aparecem para cada um dos aplicativos que você tem ali. Deixe somente as que forem imprescindíveis. Ao longo do dia, essas notificações funcionam como várias interrupções para você. Isso também eleva o nível de ansiedade, isso também te atrapalha a ser produtivo, porque a todo momento que você está se conectando com alguma coisa, você volta a ser chamado pela notificação. O YouTube tem as notificações do sininho quando chega vídeo novo, veja se é o seu caso, talvez você avalie e chegue à conclusão de que essa você pode desabilitar e ir ao YouTube, visitar o site quando você estiver disponível para isso. O e-mail, que é uma ferramenta profissional, avalie se realmente você precisa ser notificado a cada e-mail novo que chega. E claro, as redes sociais, para quem usa Facebook, Instagram, TikTok,
como são consideradas realmente atividades de lazer, né, atividades menos importantes, se você não trabalha com elas, pode ser que você entenda que nesse momento é bom desligar essas notificações para elas não ficarem te interrompendo durante o dia todo. O WhatsApp é uma questão tão particular e nós somos tão dependentes dele que mereceria um capítulo à parte. Mas as recomendações vão nesse mesmo sentido. Analise de novo quantos grupos você recebe mensagens, de quantos grupos você está participando e se é realmente necessário você ficar em todos eles. Reveja a sua lista de grupos que está silenciado, se existem algumas pessoas que também mandam mensagens em excesso e você não precisa acessar imediatamente, também faça o silenciamento dessas pessoas, tudo no intuito de que você tenha o mínimo de interrupções nesse tempo para ter mais calma, mais tranquilidade, a mente mais focada. E se você também quer diminuir o número de informações, avalie se você não gostaria de deixar o WhatsApp configurado para não baixar automaticamente os vídeos e fotos. Nesse caso, você faria uma espécie de dieta de imagens, abrindo somente aquelas de pessoas específicas que você sabe que são realmente necessárias e deixando de abrir os outros links. Veja, tudo isso são negociações que você vai fazer com você. Talvez essas sugestões não se apliquem à sua realidade. São apenas inspirações, fontes de inspiração para você buscar ideias e, por analogia, aplicar aí na sua realidade. Pode ser que a sua realidade seja diferente e você não possa sequer desligar, por exemplo, o alarme, a campainha de nenhum dos seus grupos. Então use no que te couber, procure o princípio da produtividade aqui é ter o mínimo de interrupções durante o dia e isso já era bom antes, imagine agora. Não descuide do seu descanso, não deixe de descansar, não tenha culpa por separar blocos de tempo para descanso, apenas tente equilibrar para você se sentir produtivo. Existem momentos que o que você tem de mais produtivo fazer é tirar um cochilo, para que a sua mente volte renovada para uma atividade que exige um foco extremo. Existem momentos que você tem que sentar e assistir uma série, sentar e colorir com seus filhos. Então procure acolher esses momentos e fazer a adequada dosagem entre momentos de relaxamento e momentos de trabalho ou de dedicação ao convívio, de dedicação às tarefas domésticas. Lembrando que muitos hobbies estarão indisponíveis nesse tempo, essas pessoas podem ficar órfãs desse hobby. Quem tem hobby de andar de bicicleta, de pedalar, quem faz crossfit, que é uma atividade física quase hobby, ou quem tem um hobby que exige se reunir com outras pessoas. Então não fique órfão desse hobby, procure outro hobby que te interesse, que te agregue, algo que você possa até de repente começar a aprender agora, mas que mantenha a sua mente recebendo informações em diferentes níveis, né? Que você não fique ali recebendo apenas informações sobre a situação do confinamento, a situação da cura do coronavírus, e tudo isso é importante, mas você não precisa estar se municiando de informações de apenas um tema. É saudável que você esteja aprendendo coisas novas e lendo também outras fontes de outros temas. E, por último, seja atento às coisas que você está tendo a oportunidade de realizar nesse momento e nessa fase. O fato de nós não termos, talvez, um uso muito rígido de agenda nesses tempos, nesses momentos, estou falando tanto agenda online como agenda de papel, o fato de a gente se descolar um pouco dessa rigidez da agenda pode fazer com que a gente comece a sentir que não está fazendo nada de importante. Então eu te recomendo praticar
esse olhar de gratidão para as coisas que você efetivamente tem conseguido fazer. Nenhum curso de produtividade bom hoje deixa de falar das rotinas de gratidão como maneira de te tornar mais equilibrado, portanto mais produtivo. Se você realmente, regularmente tem o hábito de refletir sobre o que você fez de bom, a tendência é que o seu olhar fica mais treinado e que durante o dia a dia você já procura por isso, então você diminui uma tendência que o ser humano tem que se chama viés de negatividade. Então, o viés de negatividade é uma tendência que a gente tem a pensar nas coisas negativas. Isso é extremamente importante para a nossa sobrevivência. Num momento como esse, ele está bem aguçado. Mas para que ele não fique descontrolado, nós podemos procurar as rotinas de gratidão como maneira de visualizar o que a gente tem feito de produtivo, o que tem sido possível fazer de produtivo nesses tempos. E com isso, nós chegamos ao final do nosso conteúdo, ou seja, nós colocamos a máscara em nós mesmos. Quando você recebe as instruções da aeromoça para uma emergência, não é essa a situação que a gente está passando? Situação de emergência? Em havendo alguma emergência, a recomendação é que você primeiro coloque a máscara em você, para que em seguida você possa colocar no outro. Então, essas considerações são reflexões para que você procure colocar a máscara primeiro em você. E agora sim, você já tem condições de colocar em quem está ao seu lado. Então, procure usufruir das reflexões, dos pensamentos que foram propostos aqui, adaptar a sua realidade. Não pratique o excesso de autoexigência, mas sim acolha o simples, principalmente neste momento, e em fazendo tudo isso você já está apto a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, trocar ideias, trocar insights, ainda que remotamente. Eu te desejo que esse conteúdo tenha sido extremamente produtivo e que em breve nós possamos nos encontrar em um curso presencial ou não, mas tratando novamente sobre temas ligados à produtividade. Obrigada!